Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Lucas Oliveira, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 3 de junho de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, enquanto os mercados aguardavam os dados econômicos do PIB e do Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal, o PCE, os investidores ficaram atentos às falas dos dirigentes do Fed e aos leilões dos Treasuries, que tiveram demanda abaixo das médias anteriores. Quanto aos dados econômicos, a segunda leitura do PIB do primeiro trimestre apresentou um crescimento mais suave, uma vez que tanto os gastos quanto a inflação foram reduzidos. Além disso, o PCE de abril veio em linha com as expectativas do mercado, o que acabou não gerando grandes mudanças nas apostas de trajetórias de cortes de juros pelo Fed ao longo do segundo semestre. Já em relação aos discursos dos dirigentes do Fed, de forma geral percebemos que ainda há muita incerteza sobre o processo desinflacionário. Na zona do euro, as prévias do Índice de Preço ao Consumidor, o CPI, do mês de maio aumentaram acima das expectativas de mercado, gerando ainda mais dúvidas sobre a velocidade dos cortes de juros pelo Banco Central Europeu. Já na China, o índice dos gerentes de compras, o PMI, recuou 49,5 em maio, ante a expectativa dos investidores de 50,5. Já o PMI de serviços de maio ficou em 51,1, enquanto as projeções eram de 51,5. Foi a primeira queda em 3 meses e ocorre em meio à escalada das tensões comerciais com os Estados Unidos e com a zona do euro. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, a agenda será muito importante, com os dirigentes do Fed mantendo silêncio na semana que antecede a decisão de política monetária. Dentre os indicadores, foco especial para o ISM de serviços e para os relatórios de mercado de trabalho, uma semana antes do FONC e do CPI. Já na zona do euro, o Banco Central Europeu pode realizar o primeiro corte de juros no ano. A maior parte do mercado acredita que a autoridade monetária já tem condições de iniciar o processo de afrouxamento monetário, mas o último CPI, que acelerou em maio, deve favorecer um discurso duro, tanto pelo statement quanto pela Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Enquanto isso, na China, a balança comercial de maio deve ser o indicador de maior peso sobre o desempenho das demais economias emergentes, acompanhada do PMI da indústria elaborado pelo Instituto Caixin. E aqui no Brasil, como foi a semana? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pontuou que as expectativas de inflação voltaram a subir com os ruídos recentes, mas ao longo do tempo devem voltar a se estabilizar e melhorar. Ele também disse que será visto que houve um erro de interpretação sobre os votos dissidentes do Copom. O diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, reforçou que a autarquia vai agir contra a desancoragem das expectativas de inflação caso ela prossiga. Repetiu algumas vezes que a taxa de juros permanecerá no patamar restritivo necessário pelo período em que for necessário. O IPCA 15 de maio variou 0,44, antes 0,21 em abril, ficando abaixo da mediana das estimativas que estavam em 0,47. No acumulado em 12 meses, o índice atinge 3,70. Sob a ótica do mercado de trabalho, foram criadas 240 mil novas vagas formais de trabalho, sendo o melhor resultado para o mês na série histórica iniciada em 2020, conforme o CAGED. Já na PNAD contínua, a taxa de desocupação atingiu 7,5%. E nessa semana, qual será a agenda aqui no Brasil? O destaque fica para os indicadores de atividade do PIB do primeiro trimestre de 2024, confirmando um cenário de crescimento neste início do ano, melhor do que era projetado anteriormente, além da inflação de atacado, o IGP, em aceleração. No campo político, esperamos que a medida de compensação das perdas recorrentes da desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia e municípios seja apresentada. Além disso, o Senado deve apreciar o projeto de lei Mover, que engloba também a matéria de taxação das compras internacionais até $50. E como tudo isso impacta para a gente na busca pela meta atuarial? Diante da expectativa de alta nas taxas de juros dos Treasuries nos Estados Unidos, a falta de progresso na pauta fiscal do Congresso, aos dados positivos de atividade doméstica e a aceleração da inflação ao produtor, esperamos mais uma semana de cautela para os ativos locais. Prevemos assim uma desvalorização do Ibovespa, um fortalecimento do dólar frente ao real e uma oscilação estreita na curva de juros nos vértices curtos, com adição de prêmios nos prazos médios e longos. Nesse sentido, os movimentos no artigo 8º e 9º devem trazer maior oscilação para a carteira nas próximas semanas. Indicam uma oportunidade aos institutos que desejam essa estratégia mais arrojada, mas sempre com a ressalva de que a renda variável não vai entregar resultados lineares.
Em compensação, na renda fixa, essa oscilação na curva de juros que mencionamos deverá manter os fundos de índice em atenção, mas também dar fôlego para novos aportes em VETs por conta da manutenção das taxas em valores superiores a IPCA mais 6 ao ano. Para quem acompanhou a live na semana passada com o nosso estrategista de renda fixa Flávio Matos, ficou evidente também que o mercado de renda fixa privada ainda tem uma boa margem para entregar bons resultados. Pensando nisso, ampliamos a nossa plataforma aberta, lançando um fundo de crédito privado com a temática ESG em parceria com a Asset JGP, unindo rentabilidade com investimentos sustentáveis. A estratégia é voltada para o artigo 75B e vem aproveitar as recentes altas de taxas de títulos privados ante os títulos públicos, através de posições de debêntures e letras financeiras atreladas ao CDI+. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou com seu especialista em investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderente às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.